E a gente conversa agora com o Thiago Pereira, assessor técnico da CNA, para falar sobre a ação que a Confederação entrou lá no Supremo Tribunal Federal contra a importação de arroz. Thiago, mais uma vez com a gente aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer participar novamente. Do que é que se trata essa ação, Thiago? Perfeito, a Confederação da Agricultura e Pecuária entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade número 7664, justamente questionando algumas medidas que o governo publicou nesses últimos dias. Então são duas medidas provisórias, uma portaria conjunta entre Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura e Ministério da Fazenda, e outra resolução da CAMEX que zera os impostos de importação para fora do Mercosul. Então a CNA, em suma, faz essa alegação de inconstitucionalidade desses dispositivos, levando em conta alguns pontos principais, dentre eles, que essas medidas ignoram as dificuldades dos produtores gaúchos, produtores de arroz. Então a gente tem sim disponibilidade de arroz nacional para suprir a demanda brasileira. O governo também ignora os padrões de consumo, então esse arroz é diferente do arroz consumido aqui no Brasil e também é diferente a produção que é feita nesses países, principalmente nos países asiáticos. E é claro, com essa sinalização de importação pelo governo, você faz uma sinalização artificial de falta de produto, que foi quando a gente viu as pessoas correndo atrás de produtos, desesperadas, e isso tem impacto nos preços. Então, a CNA entra com essa ADI justamente questionando esses pontos que foram elencados aí pelo governo federal. Ou seja, na prática, a CNA pede a suspensão pela Conab da aquisição dessa importação de arroz. Perfeito. A Conab sinalizou que seria possível internalizar no Brasil até 1 milhão de toneladas desse produto vindo de fora. O primeiro leilão anunciado pela Conab já tinha sido cancelado no dia 21 desse mês, 21 de maio. O próximo leilão foi remarcado para o dia 6 de junho e a CNA de fato não quer que isso aconteça, visto aí os impactos negativos tanto para os produtores rurais de arroz aqui no Brasil, quanto para a sociedade civil como um todo. Thiago, caso essa importação aconteça, como é que ela vai afetar o produtor rural? Perfeito. Antes das enchentes, de fato, assolarem o Rio Grande do Sul, cerca de 84% da produção já tinha sido colhida. Então, boa parte desse produto já está disponível e armazenado, pronto para ser distribuídos aí para os centros de consumo do país. A partir do momento que você tem uma sinalização de importação de 1 milhão de toneladas, um expressivo volume, isso vai distorcer o mercado. Primeiro, os preços aos produtores vão diminuir. O produtor vai ser menos competitivo, visto que esse arroz importado ele é subsidiado pelo governo. Então, o produtor aqui não vai ter o mesmo escoamento e a mesma competitividade para lidar com esse produto importado. E outra é a questão, de fato, de ser uma situação delicada para o Rio Grande do Sul. Esse produto já tá colhido, cerca de 97% da produção de arroz no Rio Grande do Sul está colhida, esperando para ser distribuída para os principais centros de consumo. Então, o que a gente precisa agora são de medidas estruturantes, logística e apoio ao produtor rural gaúcho. O que todo mundo quer saber, o Brasil corre risco de desabastecimento? Com certeza não, Bruno. Esse é um fato que, inclusive, os dados da Conab mostram que o nosso suprimento é maior que o consumo. Consumo esse que vem caindo ao longo do tempo, de certa forma está estável nos últimos anos, mas a nossa produção, inclusive a nossa produção nacional vai ser maior do que ano passado, então a gente não tem risco de desabastecimento, a nossa oferta vai ser maior e as exportações estão caindo. E as importações, ao mesmo tempo, antes desse anúncio do governo, já estavam subindo. Então, de fato, o nosso balanço de oferta e demanda já está bem ajustado e a gente não corre esse risco de desabastecimento. O setor arrozeiro, o produtor do cereal, chegou a ser ouvido? Não fomos incluídos em nenhuma discussão para estruturar essas medidas. Nem as cooperativas, nem os produtores rurais, nem as indústrias. Esse é outro ponto que a CNA questiona, porque o setor não foi incluído nas discussões e, de certa forma, o setor tem os dados necessários para ajudar o governo, ou seja lá quem for, para estruturar as medidas necessárias de apoio ao produtor rural, que é o mais afetado nesse momento. Como a CNA enxerga essa medida do governo? Essa medida populista, de fato, é desnecessária
E por isso é que a gente entrou com essa ação, essa ADI, justamente tentando barrar e questionar o governo quais são os dados que eles estão utilizando para comprovar esse desabastecimento, esse possível desabastecimento, que até o momento, nos dados da própria Conab, nos dados do setor, isso não vai acontecer. E a CNA segue acompanhando esse assunto pelos próximos dias. Perfeito. A CNA está atenta a todos esses movimentos, a todas as publicações do governo e segue também na reestruturação do Estado, no apoio aos produtores rurais e, é claro, para garantir renda e segurança alimentar para a população. Perfeito. Tiago Pereira, assessor técnico da CNA, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço novamente.